Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nessa aula de hoje daremos continuidade aos sistemas de medidas e, em especial, nesta aula de hoje, nós iremos tratar de dois sistemas de medidas aí que são muito usuais em nossa vida cotidiana, que tem uma relação entre ambos, né? Esses sistemas que são sistemas de capacidade e sistema de volume aí, conforme nós estudaremos ao longo da nossa aula de hoje. Gostaria de, antes de darmos início, fazer um convite a todos vocês, que se vocês ainda não forem inscritos, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui de postagens do nosso canal e ajude a compartilhar também os vídeos aqui do canal. Vamos para a vinheta do nosso programa e logo após daremos início à nossa aula. Então acompanhe aí comigo. Estamos de volta na nossa aula de hoje com o tema sistemas de medidas, né, pessoal? Vocês já estão visualizando aí na tela de vocês. Nesta aula de hoje nós vamos falar aí da capacidade e do volume, que são dois sistemas de medidas diferentes, mas que possuem aí uma relação aí entre ambos, tá? Existe aí uma relação entre a capacidade e o volume, conforme nós estudaremos ao longo desta aula de hoje. Falarei também das transformações e veremos aí um exemplo aplicado aí de como resolver problemas envolvendo esses dois tipos aí de unidades ou sistemas de medidas aí, tá? Já vou adiantar para vocês, essa aula de hoje vai ficar um pouco extensa devido a eu estar tratando desses dois temas que são semelhantes e têm a proximidade entre esses dois assuntos. Então a aula vai ficar um pouco extensa, então eu peço perdão a todos vocês aí, mas essa aula é muito importante e eu peço também que vocês permaneçam comigo até o final. Então vamos lá para a nossa aula, né? Primeira medida que nós vamos estar falando é da medida de capacidade, tá? A medida de capacidade convencional, né, que aí dentro do nosso sistema decimal, né, é a unidade aí, né, a unidade de capacidade padrão, né, no caso, é a unidade litro, tá? Que vocês já conhecem. Normalmente a gente representa pela letra minúscula L aí, né? Então, a unidade padrão aí convencional do nosso sistema decimal aí é o litro, tá? E essa unidade padrão, como nós vimos em aulas passadas, elas também, né, admitem os múltiplos e os submúltiplos. Então, considerando a unidade padrão aí, o litro, a gente vai ter os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro, tá? E, na verdade, né, os múltiplos e os submúltiplos, tá? Eles terão aqueles nomes parecidos com aquelas unidades que nós vimos lá, né, nos outros sistemas de medidas. Então, a gente vai ter aqui unidade maior, né, que é o múltiplo. A gente vai ter o decalitro, né, representado pela letra DAL minúscula. A gente vai ter também o hectolitro, que é representado pela letra HL. E nós vamos ter também o quilolitro, né, que é representado pela letra KL, aí, conforme apareceu para vocês, né? Esses daqui são os múltiplos, aí da unidade padrão, que é o litro, tá? E, na verdade, o litro, pessoal, ele também é uma unidade padrão de uma dimensão. O que significa isso? Significa o seguinte, que cada múltiplo e cada submúltiplo, tá? Ele está relacionado com o sistema decimal em ser 10 vezes maiores ou 10 vezes menor do que a sua unidade padrão adjacente, ou seja, a unidade padrão que está próxima. Por exemplo, um decalitro significa, na verdade, 10 vezes um litro, ou seja, um decalitro equivale a 10 litros. Um hectalitro equivale, na verdade, a 10 vezes esse 10 litros, ou seja, equivale a 100 litros. E, por fim, um quilolitro equivale a
10 vezes 100 litros, que é 1 hectolitro, que na verdade equivale aí a 1000 litros. Ou seja, 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Muito parecido com aquela ideia de comprimento, que é o quilômetro, né? Lá que o quilômetro é 1000 metros, né? Ou também a ideia da massa, né? Que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, que é a unidade padrão lá de massa, tá? Os submúltiplos, a gente tem o seguinte, a gente tem o decilitro, representado pela letra DL. A gente tem o centilitro, representado pela letra CL. E a gente tem o mililitro, né, representado aí pelas letras ML, que você já conhece aí também, que é muito utilizado aí, né, o mililitro aí, de forma geral, nos cálculos, etc., que a gente já faz aí na vida cotidiana, né? E o decilitro, na verdade, né, como eu falei para vocês, devido a ter uma única dimensão, ele, na verdade, é a 10ª parte de 1 litro, ou seja, 0,1 litro aí, né? Já o centilitro é a 100ª parte de 1 litro, ou seja, equivale a 0,01 litro, e o mililitro é a 1000ª parte, né, de 1 litro, ou seja, 0,001 litros aí, tá? Então, a equivalência aí, na verdade, né, aí com respeito à unidade padrão de medida de capacidade, que é o litro, né, é muito parecido com a unidade de comprimento e também as unidades de massa aí, né? Basta trocar o M ou o G pelo L, conforme vocês viram aí. Então vamos aí para o quadro de transformação, né? Como que a gente usa o quadro de transformação? Mais uma vez, a gente vai colocar sempre a unidade padrão aí no meio, né? No caso aqui, a unidade padrão de capacidade é o litro, então a gente vai colocar o L aqui no meio, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o KH de cima, né? Que é aquele macete que eu expliquei na primeira aula lá de unidades de medidas. Então a gente tem o KH, né, de cima, e agora só basta acrescentar o L aí, que é a unidade padrão, em todos os múltiplos e submúltiplos aí, né? E por ser de uma única dimensão, para a gente transformar unidade maior para uma unidade menor, basta a gente multiplicar por 10. Olha só, muito fácil. Multiplica por 10, a gente vai transformar de unidade maior para a sua respectiva unidade menor adjacente, ou seja, a unidade menor mais próxima que você tiver aí no caso, tá? Então, basta multiplicar por 10 aí, conforme eu vou colocar para vocês aí. Então, vezes 10 e vezes 10 aí, conforme apareceu para vocês. E para transformar de unidade menor para unidade maior, né, adjacente, ou seja, vizinha, basta a gente dividir por 10, né? Então, é muito parecido com a ideia da unidade de medida de comprimento e da unidade de medida de massa que nós estudamos aí nas últimas semanas. Então, basta multiplicar por 10 da unidade maior para menor e dividir por 10 da unidade menor para maior. Exemplos aí de transformação de unidades aí, né? A pergunta aqui, 2 decilitros equivale a quanto ml, né? A gente quer saber, 2 decilitros equivale a quanto ml? E 5,25 litros equivale a quantos quilolitros? Aí nós vamos estar fazendo aí. Para fazer, vamos desenhar um quadro de transformação aqui, ó, né? E vamos dividir aqui, fazer essas divisões aqui, ó, em 7 divisões, igual eu falei com vocês, né? Faça 7 divisões aí, então eu vou fazer as 7 divisões aqui, ó. Então já tenho aqui estas, vou fazer as outras aqui. No meio, né? Aqui neste quadro aqui, ó, no meio a gente coloca aí a unidade padrão, no caso é o litro, né? E aqui a gente vem aqui com carregada, ó, carregada de cima, né? Que é o macete que eu passei para vocês na primeira aula. Coloca aqui o L, né? O L aqui que é a unidade padrão aí de capacidade, né? Então eu quero transformar 32, ó, letra A, eu quero transformar aí 32, na verdade, decilitros, então eu quero transformar 32 decilitros, vou escrever aqui, ó, 32 decilitros, eu quero transformar em ml. Como eu quero transformar em ml, então eu vou multiplicar por 10 aqui, para passar para
centilitros, e depois multiplicar por 10 de novo. Aí eu vou chegar aqui no ml, que é o que eu quero, né? Só que multiplicar por 10 é muito fácil. Nesse caso aqui, como a vírgula está no final, basta acrescentar zero. Ó. 32 vezes 10 é 320. 320 vezes 10, basta colocar mais um zero, então dá 3.200 aí. Ou seja, 32 decilitros equivale, na verdade, a 3.200 ml aí, né? Então, se você tiver um recipiente aí com 32 decilitros, né, isto em ml equivale a 3.200 ml, tá? E agora, por fim, a letra B, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, letra B, né, nesse outro quadro, eu tenho que transformar 5,25 litros, que vou fazer de vermelho aqui, ó, fazer de vermelho, 5,25 litros, eu tenho que transformar em quilolitros, que é aqui, né? Só que para transformar em quilolitros, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir por 10 depois aqui e dividir por 10 aqui também, né? Dividir por 10 é só andar com a vírgula, no caso aqui, para trás, né? Para a esquerda, né? Então, pensa aqui, ó. Se a vírgula está aqui, ó, 5,25, eu vou dividir por 10, então essa vírgula vai dar uma casa para trás. Vai ficar aqui na frente do 5. Então, eu vou escrever um número dessa forma, ó. 525, só que a vírgula vai estar aqui na frente. Como não pode ficar sem nada, eu acrescento um zero. Então, eu tenho 0, olha aqui, eu tenho 0,525 decalitros. Para transformar novamente agora em hectolitros, né, vou dividir por 10 de novo. Tá? A vírgula anda mais uma vez. Né? Dividir por 10 é andar com a vírgula uma única vez. Então, vai passar para frente desse zero a vírgula, já passei a vírgula, e não pode ficar sem zero, coloco aí. Então, eu vou ter lá 0,0525. E, por fim, mais uma vez aí que eu vou ter que deslocar com a vírgula, né? Mais uma vez, então vai ficar aí desta forma, 0,00525. Observe que a vírgula que estava aqui, eu passei para frente do zero, então eu passei a ter 2 zeros depois da vírgula, né? Então, finalizando aqui, ficaria assim, 0,00, né, 525 aí. Ou seja, 5,25 litros equivale a 0,00525 quilolitros aí. Essa unidade de medida que não é muito usual aí para nós, tá? Agora, pessoal, agora eu vou falar para vocês, né, agora um assunto muito importante aqui, que é a ideia aqui, né, de volume, tá? Observe o seguinte, pessoal, olha só, agora é muito importante falar sobre isso. Quando a gente falou de unidade de capacidade, só vou voltar um pouquinho aqui, quando a gente fala de unidade de capacidade, vamos pensar a seguinte situação aqui que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Olha só, imagina que você tem um recipiente, igual esse que eu vou desenhar para você aqui, ó, parece um copo, tá? Um recipiente, né? Eu quero encher esse recipiente com água aí, né? Eu quero encher esse recipiente aí com água, né? E quando eu vou encher com água, né? E eu quero medir isso daqui, normalmente a gente mede isso daqui, né? Em ml, em litros, etc. aí, né? Que são unidades de capacidade, né? Que são unidades de capacidade. Então, normalmente a gente mede a quantidade de líquidos em unidade de capacidade. No entanto, pessoal, é muito comum também, tá? A gente usar uma outra unidade para medir líquidos, tá? Outra unidade, outra forma de medir líquidos, que é as unidades de volume que eu vou tratar com vocês aqui embaixo, tá? Então, olha aqui. Para medir líquidos, a gente pode usar também as unidades de volume, tá? Volume, não sei se vocês recordam, né? Aí da geometria, volume, na verdade, é o espaço ocupado, né? Por um determinado objeto tridimensional, tá? Um exemplo muito utilizado aí quando a gente vai estudar volume lá, né? Lá na geometria, é pensar, por exemplo, num paralelepípedo, que eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Vou desenhar bem rudimentar aqui, e lembrar, né, que um paralelepípedo, que é essa figura que está aparecendo para vocês aí, para calcular o volume, o que a gente faz? A gente pega o comprimento,
multiplica pela largura e multiplica pela altura, né? Quando a gente pega esse comprimento e multiplicado pela largura e multiplica pela altura, que são 3 dimensões, né? Aí, então já estou falando aqui 3 dimensões. Quando a gente faz isso, a gente na verdade está calculando aí o volume deste paralelepípedo aí, que é essa figura aí que está aí. O que significa o volume? Quanto de ar, qual espaço que essa caixa ocupa, quanto de ar que cabe dentro, quanto de líquido que cabe dentro, etc. Então a gente tem essas duas unidades de medidas para medir aí quantidade de líquido, quantidade de espaço, né? Mas normalmente a gente usa, né, aí para volume a gente usa esse que a gente vai falar agora, mas para líquido de forma geral normalmente a gente usa o litro, que é a unidade de capacidade que nós estudamos. Então existe uma semelhança entre isso e nós iremos tratar sobre isso também nessa aula de hoje. Então vamos lá. Qual que é a unidade padrão de volume? Presta atenção, unidade padrão de volume. A unidade padrão de volume é o metro cúbico, tá? O metro cúbico, que a gente representa por M3. Aí não sei se vocês recordam lá da aula que eu falei de área, que este 3, ou esse expoente aqui, ó, diz a dimensão aí que o problema está tratando. Quando a gente tem esse 3 aqui, na verdade, aí eu falei com vocês, você tem que lembrar, que quando eu estou transformando uma unidade em uma unidade maior, unidade menor, que seja adjacente, ou seja, que esteja perto, ao invés da gente multiplicar por 10 ou dividir por 10, a gente vai multiplicar com a potência de 10 que tem a quantidade de zero que foi esse expoente. No caso aqui é 3, então eu vou multiplicar ou dividir por 1000, tá? Então eu vou multiplicar ou dividir por 1000 aí, quando eu estiver fazendo aí a comparação das unidades de volume, tá? Então vamos lá como que a gente vai fazer. Olha só. A unidade padrão, né, de volume é o metro cúbico, ou seja, é o M3 aí, né? Só que o M3, que é a unidade padrão, admite também os múltiplos e os submúltiplos, que vocês já sabem aí qual que é, né, as iniciais deles aí, né? A gente tem aí os múltiplos, a gente tem o decâmetro, presta atenção, decâmetro cúbico agora, ó, decâmetro cúbico. A gente também tem o hectômetro cúbico, e a gente tem o quilômetro cúbico, tá? Então a gente tem essas 3 aí unidades que são múltiplos do metro cúbico, né? E se a gente pensar no metro cúbico, né, como 1 metro cúbico, o decâmetro cúbico, na verdade, ele é equivalente a 1000, presta atenção, 1000 metros cúbicos. Então, 1 decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos, tá? E 1 hectômetro cúbico, aí eu tenho que multiplicar por 1000 isto. Então, equivale a 1 milhão, olha só, de metros cúbicos, né? E o quilômetros cúbico equivale a 1 bilhão, tá? Aqui de metros cúbicos, tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Vocês têm que entender que como eu estou trabalhando com volume, né, e tem 3 dimensões, ao multiplicar, eu não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 1000 de cada unidade para a sua vizinha, sua unidade vizinha aí, tá? Então, esses daqui são os múltiplos, né, da unidade padrão, que é o metro cúbico aí. Quais são os submúltiplos? Os submúltiplos, pessoal, são aí os decímetros cúbicos, tá? Cúbicos. A gente também tem o centímetros cúbicos. E a gente tem os milímetros cúbicos, né? E eu esqueci de falar, né? Aqui a gente tem também as abreviações. Eu vou fazer de vermelho as abreviações. O decâmetro cúbico é o DAM cúbico.
tá? Fazer de preto mesmo, DAM cúbico. O hectômetro é o HM cúbico, tá? E o quilômetro é o KM cúbico. Já o decímetro cúbico é o DM cúbico. O centímetro cúbico é o CM cúbico. E o milímetro cúbico é o MM cúbico, né? Qual que é a equivalência aí com a unidade padrão? A equivalência é o seguinte. Um decímetro cúbico é a milésima parte de 1 metro cúbico. Ou seja, equivale a 0,01 aí metros cúbicos. Já o centímetro cúbico é a milionésima parte, tá? Ou seja, equivale a 0,000001 metros cúbicos. E o milímetro cúbico é aí, na verdade, a bilionésima parte aí, né, de 1 metro cúbico, ou seja, 0,00000001 metro cúbico aí, tá? Esta é a equivalência entre os múltiplos aí e submúltiplos referentes ao metro cúbico, tá? Vamos para o quadro de transformação, que eu acho que é uma parte mais importante aí que a gente vai falar, tá? Quadro de transformação, então, de volume. Então, vamos lá para o quadro de transformação de volume. Igual eu falei, a aula de hoje vai ficar um pouco extensa, porque a gente tem que tratar desses dois assuntos na mesma aula, porque eles estão próximos aí, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente sempre coloca a unidade padrão. No caso de volume, a unidade padrão é o metro cúbico. Vocês têm que guardar isso, né? Então, aqui vai vir um metro cúbico. E eu vou completar aqui, ó, com o K, H, né? E o decima, né? E aqui eu vou colocar a unidade padrão aqui. No caso aqui é o metros cúbicos, então vai ficar quilômetros cúbicos, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E para transformar, agora que vem a parte mais importante, ó, vai naquela ideia que eu falei para vocês. Ó. Como aqui é 3, então para transformar de unidade maior para unidade menor, aqui adjacente, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 1000. Por que 1000? Porque 1000 tem 3 zeros, né? Então, eu vou multiplicar por 1000, vou multiplicar por 1000, vou multiplicar por 1000 novamente e por 1000 aqui. Para transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, aí ao invés de multiplicar por 1000, eu vou, na verdade, dividir por 1000. Então, eu vou fazer a divisão por 1000 aqui, divido por 1000 aqui também, por 1000 aqui também, por 1000 aqui, por 1000 aqui, certo? E por 1000 aqui. Então, para transformar de unidade maior para menor, a gente faz dessa maneira. Vamos ver uma aplicação disso? Como que a gente pode fazer aí para converter? Olha só. Vamos pensar que eu tenho aqui... Vou pegar um exemplo bem fácil, tá? Tenho 32.525 metros cúbicos e eu quero saber quanto que é isso em centímetros cúbicos. Eu quero saber quanto que é isso em centímetros cúbicos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadro de transformação, ó. Faz o quadro de transformação, né? Divide em 7 partes, igual eu falei para vocês, lá da primeira aula. Divide em 7 partes. Tá aqui, as 7 partes aqui, tá? Não vai ficar muito certinho não, mas isso daqui é só mesmo para a gente explicar um exemplo, tá? Então, eu coloco aqui a unidade padrão, que é o metros cúbicos, e aqui o KH, né, decima aí para vocês. Aqui eu vou colocar o metros cúbicos, porque eu estou falando da unidade de volume, né? Metros cúbicos, tá aí, metros cúbicos. E o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, agora eu vou pegar aqui as transformações. Eu tenho 32,525 metros cúbicos, eu quero transformar em centímetros cúbicos. Então, para transformar aqui, eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é andar com essa vírgula 3 vezes. Então, pensa aqui nesse exemplo aqui, ó, aqui em cima. Vou fazer aqui em cima. 3, 2, 5, 2, 5. Se eu andar com a vírgula 3 vezes, observa, ó, andei uma, andei duas, andei 3. Ela vai parar na frente do segundo 5 aí. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó.
32525,0, né? E eu tenho que colocar um zero depois aí, porque não pode ficar sem. O que eu vou fazer agora? Vou andar mais 3 vezes. Então, ó, a vírgula está aqui agora, ó, 525, a vírgula está aqui, né? Vou andar mais 3 vezes. Então, andando mais 3 vezes, ó. Uma vez, tá aqui, 2 vezes, aí eu vou completar com zero, e terceira vez completo com outro zero. Então, a vírgula vai parar ali. Então, vou colocar a vírgula aqui, né? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. 32525 com 3 zeros, e depois vem a vírgula e o outro zero. Pronto, transformei aí, ó. Eu não queria transformar 32,525 metros cúbicos em centímetros cúbicos, equivale então a esse valor aí, ó, né, que é 32.525.000 centímetros cúbicos aí, tá? Se quiser colocar a vírgula zero aqui, pode colocar, não tem problema nenhum. Então é desta forma que vocês vão fazer a transformação. Se tiver que dividir, né, andar para a esquerda, aí você vai andar com a vírgula para a esquerda, cada vez, 3 vezes aí, conforme eu mostrei para vocês, tá? Cada vez que você anda 3 vezes para trás. E agora eu vou falar da parte mais importante aqui, né, dessa aula de hoje, que é a relação entre as medidas de capacidade e também as medidas de volume, né? Existe uma relação entre as medidas de capacidade, aqui, e também a medida de volume, né? Medidas de capacidade, acabamos de falar lá em cima, a unidade padrão é o litros, e a unidade de padrão de volume é o metro cúbico. O que significa isso? Presta atenção, gente. Imagina que eu pego uma caixa aqui, tá? E essa caixa eu coloque aqui, por exemplo, 1 litro de água aqui dentro dessa caixa. Imagina que eu coloque 1 litro de água dentro dessa caixa. E quando eu coloco este 1 litro de água dentro dessa caixa, essa caixa fica cheia de água, tá? Fica cheia de água. Então eu coloquei aqui uma caixa cúbica, tá? Vamos pensar na caixa cúbica aqui. Essa caixa é a caixa cúbica, ou seja, é um cubo essa figura, né? Aí eu coloquei aqui 1 litro de água, tá? E nessa caixa cúbica. Aí, o que acontece? Beleza. Então, qual que é a capacidade dessa caixa? É de 1 litro, tá? Mas imagina que eu queira saber qual que é o volume dessa caixa. Volume usando a ideia que eu falei de volume para vocês. Que volume de um paralelepípedo, a gente pega o comprimento, multiplica pela largura e multiplica pela altura. No caso ser um cubo, né? Então, a gente vai pegar esse lado, multiplica por esse e por esse, que são lados iguais, né? Então, a gente tem lá que o volume de um cubo é A ao cubo. Só que a pergunta é o seguinte: qual que é o volume deste cubo de forma que caiba 1 litro, certo? Que é o que está lá dentro, né? Aí, pessoal, é muito interessante essa ideia, tá? Que é o seguinte, se você pegar um cubo de 1 decímetro de lado, 1 decímetro, ou seja, comprimento aí de 10 centímetros de lado, lá 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, tá? De lado, e calcular o volume dessa caixa, você vai ver que o volume dessa caixa coincide com o volume, né, aí da quantidade de água que está, ou seja, que o volume de uma caixa que cabe 1 litro de água é igual a 1 decímetro cúbico. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, pessoal, isso aqui que é importante que vocês entendam. Quando você quiser transformar, tá? Uma unidade de capacidade em unidade de volume, você vai usar a seguinte orientação. Cada 1 litro, presta atenção aqui, ó, cada 1 litro, vou fazer assim, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. O que significa isso? Significa o seguinte: quando você tem uma caixa que cabe 1 litro de água, então aquela caixa em unidade de volume cabe 1 decímetro cúbico, tá? Ou seja,
você tem aí uma forma de transformar ou de converter unidades de capacidade em unidades de volume, que são sistemas de medidas diferentes, tá? Então, um exemplo disso, eu vou mostrar para vocês aqui com esse exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Olha só. Vamos supor aqui o seguinte problema. Um recipiente formado paralelepípedo, igual esse daí, retângulo, reto, possui suas dimensões indicadas na figura, tá aqui. A pergunta é, se a gente encher esta caixa com água, quantos litros ela vai caber? Presta atenção, eu tenho uma caixa de 2 metros de comprimento por meio metro de largura e 1,5 metro de altura. Pensa uma caixa d'água aí, né? Eu quero encher isso de água e eu quero saber quantos litros de água cabe dentro disso. Aí, não tem como eu fazer direto, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o volume dessa caixa. E o volume é unidades, né? É a unidade que nós acabamos de ver, a unidade de volume é uma unidade diferente da unidade de capacidade, que é litros, né? Só que aí nós vimos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu souber quantos decímetros cúbicos que cabe dentro dessa caixa, eu consigo descobrir quantos litros que tem dentro dessa caixa. Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se eu tiver 10 decímetros cúbicos, eu vou ter 10 litros, etc. Tá? Então, como que a gente faz? A gente faz muito simples. Ó. Calcula o volume dessa caixa. Como calcula? Comprimento vezes largura vezes altura. Né? O comprimento aqui a gente sabe que é 2. Então, eu vou ter 2 vezes a largura, que é 0,5, vezes 1,5, que a gente sabe aí, né? 1,5 aí. Se eu fizer essa conta, vamos fazer a conta, ó, 2 vezes meio, 2 vezes meio a gente sabe que é 1, né? E 1 vezes 1,5 a gente sabe que é 1,5, o quê? Aqui, 1,5 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque eu estou aqui com a unidade de comprimento metros. Como eu estou calculando o volume, então eu vou ter o volume de 1,3 metros cúbicos. Mas não é isso que pediu o exercício. O exercício pediu qual que é a capacidade em litros, né? Como que eu faço então? Aí eu vou no quadro de transformação. Por quê? Porque eu sei que cada 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então eu vou transformar, na verdade, esse metros cúbicos em decímetros cúbicos, tá? Que são unidades aqui que dá para usar o quadro de transformação. Então, olha como é que vai ficar, ó, usando o quadro de transformação. Vou fazer o quadro. Divido em 7 pedaços, ou 7 regiões aqui. Eu vou dividir em 7 regiões. Aqui, ó. Aqui. Opa. Outra. Aqui. Opa, gente, não está dando aqui. 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 Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 regiões aí. No quadro do meio, eu vou colocar a unidade padrão aqui, no caso de volume, que é um metro cúbico. Então, eu vou colocar um metro cúbico. E aqui eu vou colocar, ó, KH de cima, né? Vou colocar a unidade aqui, padrão, que é um metro cúbico, que eu estou trabalhando. Aí, observa como que é fácil isso, ó. Eu tenho 1,5 metros cúbicos e eu quero transformar em decímetros cúbicos. 1,5 aqui, para transformar 1,5 metros cúbicos em decímetro cúbico, basta eu multiplicar por 1000. Nós acabamos de estudar isso. Multiplicar por 1000 é andar com a vírgula 3 vezes, então eu tenho 1,5. Essa vírgula andando 3 vezes vai ficar assim, ó, andando uma, vai ficar aqui, andando mais uma, eu completo com 0 e mais uma, completo com outro 0. Então eu vou ter 1.500 decímetros cúbicos. Olha só, 1.500 decímetros cúbicos, a vírgula andou daqui 3 vezes, parou aqui. Só que, o que eu sei? Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se eu tenho 1.500 decímetros cúbicos, então, na verdade, eu tenho 1.500 litros. Ou seja, se eu tiver uma caixa d'água, uma caixa, né, aí, com 2 metros de comprimento, meio metro de largura e 1,5 metro de altura, se eu encher ela de água, ela vai caber 1.500 litros aí, tá?
É desta forma, pessoal, que a gente trabalha usando essa transformação de unidades aqui, que é a sua transformação principal, tá? Eu gosto sempre de transformar essa daqui, ó, que é a unidade de 1 para 1, né? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico, né? Então, sempre transformo em decímetro cúbico, né, usando o quadro, e eu vou ter o valor em litros aí. Beleza, pessoal? Existem outras transformações, mas isso daí deixaremos aí para outras aulas, porque a aula aqui já ficou muito extensa. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês aí, né? E fazer o convite aí a todos vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações aqui para você não perder as novidades aqui do canal. E o canal Etnovef by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e tiver alguma dúvida, envia na seção de comentários que eu estarei à disposição de atendê-los. Um grande abraço e até a próxima aula.